Professor, gravando, pode iniciar. Gravando. Bem, boa tarde a todos. Mário, eu gostaria de saber inicialmente qual é o meu público-alvo aí, quem são as pessoas que estão nos assistindo, como é que eu posso me direcionar para eu começar os agradecimentos e a minha iniciação. Mário? Eu acho que o Mário não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Mais alunos. Oi? Tá ok, então. Ok, a Pamela já disse sim. Então, meu boa Mas tem tarde de outras. Tá. Tem de outras instituições aqui, mas só que não estão online. Tem profissional? Tem, né? Deve ter profissional também, né? Para eu fazer. Profissional aqui, se tem, não respondeu. Tem Tá um que é... Eu pedi para os meus alunos do grupo de pesquisa e de estudo. Então, a primeira questão que eu gostaria de pedir é que vocês indisponibilizassem os seus áudios. Pode disponibilizar os vídeos, eu acho que tem pouca gente. Mas os áudios podem dar uma questão relacionada à microfonia e vocês estão livres para interromper ou fazer qualquer pergunta. Eu não sei como é que é o sistema aí, Mário. Diga a organização, não me importo com nenhuma delas. Nenhuma das formas. Geralmente a gente trabalha com pergunta pelo chat. Vai ministrando a aula conforme for. Aí depois pergunta e as pessoas vão colocando no chat. Você cataloga isso, né? E você me faz a pergunta. Ok. Primeiro, agradecer a professora Luciana Gutpol, agradecer pelo convite que ela me fez, pelo núcleo de prática jurídica, para falar sobre um tema que eu acredito que, nesse momento, ele é muito importante para o núcleo de prática jurídica, e por isso eu indiquei esse tema. Não a propósito, porque nós estamos passando por uma época de pandemia, onde, pela concepção de Estado brasileiro, seriam os entes da federação, aqui, União, Estados, municípios, Distrito Federal e territórios, apesar dos territórios não ter só a possibilidade jurídica de existir, elas não existem atualmente no modelo brasileiro, só tem a previsão na Constituição, de você poder modular ou manipular ou acionar judicialmente qualquer um dos entes da federação e resolver rapidamente, por meio da estabilização da tutela provisória, alguma demanda que possivelmente lhe esteja aí, como a questão relacionada à falta de leito, questão relacionada a medicamento e tudo mais. E eu acredito que é uma área pouco conhecida e talvez seja razoavelmente demandada. Eu vou aqui nesse momento compartilhar a minha tela. Eu acho que é só compartilhar aqui mesmo, não é isso? Compartilhar a tela inteira, eu acho que é aqui. Sim, vocês estão vendo lá, apresentar agora. Eu acho que já... Sim, está aparecendo já. Já está aparecendo, não é isso? Então, na verdade, o curso que a Diana conversou comigo foi a estabilização da tutela provisória contra a Fazenda Pública. Meu nome é Sandoval Alves da Silva, sou professor da Universidade Federal do Pará, sou procurador de trabalho, fiz minha pós-graduação aí, tanto mestrado e doutorado. Acredito que a maioria das pessoas que aí estão me conhecem de alguma forma. Eu acredito que carece menos apresentações a essa forma. A primeira premissa que tem é que extraindo do título, que é a estabilização da tutela provisória contra a Fazenda Pública, eu resolvi fazer um discurso pelo título, fazendo ao contrário do que está, ou seja, eu começo a discutir sobre Fazenda Pública, vou para a tutela provisória e depois termino na estabilização contra a Fazenda Pública. E por que isso? Porque nós temos uma lógica muito firmada no direito brasileiro de que o Estado é muito forte. Nós temos uma cultura milenar baseada no cristianismo, no povo judeu, em Roma, que adotou o cristianismo, muito forte, no sentido de que nós temos um Deus. Roma disse depois que nós tínhamos um Senado, depois no Senado um imperador,
e nós tivemos ao longo da história os reis e os imperadores como representantes de Deus aqui na Terra, e isso nos herda, por esses milênios, uma premissa de que o Estado pode resolver tudo para a gente. Isso se mistura em alguma época histórica com os privilégios da nobreza e da classe ou dos clérigos, onde eles tinham algumas premissas, e isso migra para o Brasil de Portugal para cá, num misto de coroa, religião, nobreza, ora realmente se reportando a algo que se acredita, ora como forma de privilégios, prerrogativas, que é como nós chamamos de fazenda pública, em relação à classe da nobreza. E nós fazemos uma ideia que é chamada fazenda pública. Fazenda pública é um termo utilizado que desde Roma começa a se separar dos interesses dos césares, dos imperadores. Pouco a pouco, o termo fazenda pública foi transformado no direito financeiro, no direito orçamentário, para a palavra tesouro. Então, muita gente fala isso como tesouro quando se trata de orçamento e direito financeiro. No aspecto processual que aqui que nos interessa, fica a palavra fazenda pública. E a fazenda pública tem um outro contexto. Eu estou fazendo alguns paralelos para processo, porque vocês já viram direito financeiro, também estão vendo agora podem estar vendo direito administrativo. No direito administrativo, ele é compreendido numa concepção de administração pública, direta ou indireta, mas regida pelas normas de direito público. Ele tem um assento, mais basicamente, no artigo 37 da Constituição. E, obviamente, o termo fazenda pública envolve toda a concepção do Estado, ou do Tesouro, ou dos interesses do Estado. Em tese, era para ser interesses primários, mas isso se confunde numa discussão que interesse primário seria da sociedade e interesse secundário seria dos interesses dos governos, daquilo que tem do partido político, das intenções, portanto, que se mistura entre interesse primário e interesse secundário. Essa administração pública direta ou indireta, portanto, migra para o direito processual com o termo fazenda pública. É muito conhecido. Outras vezes é chamado como poder público. Mas esse critério de distinção, ele não é tão simples. E por que eu estou demorando um pouquinho de tempo aqui para falar sobre fazenda pública? Porque o que vai importar são as prerrogativas processuais que ele recebe quando está em juízo, em nome de um princípio em tese da isonomia. Mas como assim, Sandoval, isonomia, se é prerrogativa, se tem privilégio? É porque ele tem um interesse público por trás dele, ele tem uma lentidão que os outros, em tese, não teria, e isso justificaria que ele tivesse algumas regalias, ou, mais tecnicamente falando, prerrogativas processuais. A fazenda pública em juízo, portanto, fazendo um paralelo com o direito administrativo, envolveria toda a administração pública direta e indireta regida pelo direito público. Mas só isso resolve? Não. Só isso não resolve. Por quê? Porque eu tenho casos de empresas públicas que são regidas pelo direito privado, em que tem algumas regalias, que tem algumas prerrogativas. Como, por exemplo, alguns casos envolvendo a empresa brasileira de Correios e Telégrafos e tudo mais. Então, veja que esse termo, por mais que eu queira passar para vocês com exatidão, vocês têm que analisar, no caso concreto, qual é a natureza jurídica do ente que está em juízo. Algumas são muito simples. A administração pública direta está. A indireta, autarquias e fundações regidas de direito público, é fazenda pública. Direito privado, como a Petrobras, não é. Mas algumas têm esse termo. Então, essa é a premissa por meio do qual eu quero fixar conceitualmente, num aspecto definitório, ou como se chama epistemologia, que é o estudo das definições, fixar aqui para vocês. Mas, Sandoval, por que o termo fazenda pública, você está gastando tanto tempo para explicar isso, se você vai falar de tutela provisória de estabilização? Porque nós vamos perceber que as prerrogativas processuais que a fazenda pública detém são óbices, são obstáculos para que a tutela provisória seja estabilizada.
Isso no mundo inteiro é percebido desse jeito? Não, não. Logo porque o artigo 1º da Constituição, que consagra o Estado Democrático de Direito, diz que o Estado que edita as leis se submete às mesmas leis dos jurisdicionados a qual ele edita. Então, nós temos muitos países, inclusive na Europa, em que a fazenda pública tem o mesmo tratamento do particular. Seja para pagar dívida pública, seja para ser citado, seja para ser intimado, seja para prazos processuais. Isso é uma característica típica do direito brasileiro, herdada em muito pelas culturas portuguesas, e tem ainda a ideia de que o Brasil sempre vai lá fora buscar institutos para o Brasil, e o direito processual está cheio dessas importações em vários lugares, direito constitucional, em direito administrativo, em direito processual, e direito processual não seria diferente. Eu vou também passar um pouco para vocês para falar sobre tutela provisória. E a discussão de tutela provisória, eu vou voltar um pouquinho atrás para mostrar como que embrionariamente a tutela provisória se radicou no CPC de 2015. Como é que antigamente as pessoas viam as características que hoje nós chamamos de tutela provisória, para que, de alguma forma, pudesse nos orientar dos institutos. Eu tenho sempre o hábito de, toda vez que tenho um instituto a falar, explicar de onde veio, porque assim a gente tem uma concepção da formação histórico-cultural daquela definição, daquele conceito. O fenômeno, portanto, da estabilização da tutela provisória, ele é algo totalmente novo no CPC de 2015. Ele era algo não vislumbrado, era algo que não tinha. E nós costumamos confundir as coisas. Hoje, parece-me que o CPC de 2015 trouxe à tona uma discussão que parecia estar resolvida e que não estava, que era o estudo das preclusões. E a gente começa a distinguir todo tipo de preclusão. Se é no direito material como prescrição e decadência, se é no direito processual como coisa julgada, a palavra preclusão em sentido estrito é utilizado. Ou seja, a ideia de ter uma estabilização no tempo, ele tem uma origem no DNA em algo muito mais atrás. Por quê? Porque em Roma tinha uma discussão do que se chamava de ações perpétuas. Então, poderia, 300 anos depois, a família de alguém fazer uma arguição de uma dívida ou de um caso não resolvido há 300 anos atrás. Era possível. E eles se depararam com circunstâncias e situações de que o tempo deveria resolver muitas questões, se porventura as pessoas se mantivessem em inércia, em estado de inércia. Assim surgiu o estado das preclusões, das prescrições, porque a palavra correta que deveria ser por uma homenagem à história seria a palavra prescrição. A palavra prescrição surge exatamente com um contexto contrário ao que é perpétuo. Depois isso foi se perdendo e hoje, no processo, a gente tem. Então, a estabilização da tutela antecipada é um desses fenômenos. É um cala-boca com o objetivo de não voltar a discutir isso. Isso, obviamente, traz muitas confusões, especialmente com o instituto no processo civil chamado de coisa julgada, que era melhor ser chamado antes como caso julgado. Caso julgado é aquele em que o juiz, apreciando o mérito de uma questão, tendo todos os instrumentos de convencimento, se percebe do que aconteceu naquele processo, e estudando os fundamentos de fato, aplica o direito, dizendo quem tem razão e quem não tem razão. Obviamente que eu vou falar diante de estabilização da tutela provisória e vou verificar como é que isso pode se aplicar para o Estado, em especial em relação à concretização do que se chama direitos sociais. Mas a discussão, portanto, ainda permanece quando eu pergunto o seguinte: como
que eu posso tentar defender a estabilização da tutela provisória contra a fazenda pública, onde eu já tenho vários óbices. Porque isso representa, como eu disse agora há pouco, além da concretização dos direitos sociais, uma forma de acesso à justiça. Acesso à justiça. É muito estranho hoje nós estarmos num momento pandêmico, onde é um Deus nos acuda, e a gente não ter uma decisão rápida. Pode significar não só acesso à justiça, mas uma manutenção da vida. Logo porque nós sabemos que as situações que vão a juízo, eles demoram muito. E a tutela provisória tem um regime acelerado. E em sendo esse regime acelerado e acomodando as pessoas, as partes, os sujeitos envolvidos, nada mais coerente, não diria justo, pode ser justo ou não, nada mais coerente do que acabar isso daí e um pouquinho para frente. Essa solução, portanto, seria célere, seria eficaz, e a percepção seria de não definitividade, porém duradoura no tempo, de acordo com as circunstâncias que possam se vislumbrar, e eu vou falar um pouquinho mais à frente. Isso traria, portanto, algo muito confortável para que o jurisdicionado consiga fruir dos seus direitos. Bem, que prerrogativas processuais a Fazenda Pública poderia ter em que pudesse prejudicar a fruição dos direitos sociais? Várias que a gente pode elencar. Por exemplo, dilação do prazo, portanto, é um prazo em dobro que a Fazenda Pública pode se manifestar. A intimação é pessoal dele, não é como os outros do direito privado. O pagamento é por meio de precatório. Se tiver uma decisão contra a Fazenda Pública, a decisão do juiz não vale. Quer dizer, não vale, eu estou falando uma certa heresia jurídica mais para a compreensão. Eu diria que essa decisão não é que ela não seja válida, ela não é eficaz, ela, portanto, precisa ser ratificada, pelo tribunal, para que ele possa, após essa homologação, estar plena e surtir eficácia. É tão forte essa percepção, e é uma discussão na doutrina tão grande entre validade e eficácia disso, que quando tem uma sentença em que o prazo recursal se expira, em tese formaria coisa julgada material. Mas, para os casos em que cabe remessa necessária, essa coisa julgada material não se forma. E não se formando, não é nem caso de discutir ação rescisória. Então, nem cabe a percepção, nem começa a correr ação rescisória. Basta uma petição simples para dizer, olha, é preciso que essa decisão seja homologada pelo tribunal, e, obviamente, sendo homologada pelo tribunal, ela pode, a partir dessa decisão da remessa necessária, ela pode formar coisa julgada material, e aí sim correria a fruição do prazo para a ação rescisória. Uma outra prerrogativa processual da Fazenda Pública foi criado por um momento histórico muito engraçado. Em 93, o Código de Processo Civil sofreu uma alteração. E sofreu uma alteração porque as decisões judiciais estavam demorando muito. E se criou, naquela época, um instituto previsto no artigo 273 do Código de Processo Civil, o conceito de tutela antecipada, que não era cautelar. Mas, Sandoval, como assim não era cautelar? A diferença, portanto, e vocês vão ver mais à frente, eu vou só explicar agora rapidamente, entre uma tutela antecipada e uma cautelar, entre uma tutela antecipada e uma cautelar, é que a cautelar, ela visa apenas resguardar a eficácia de um processo judicial para que, com a demora que ele venha a ocorrer, possivelmente aquele bem não esteja mais ao alcance. Portanto, a tutela cautelar visa evitar
aquele brocárdio jurídico, o brocárdio comum que se diz, ganhou, mas não levou. Se porventura a cautelar entrar em ação, você ganha e leva. Por quê? Porque ficou resguardado pelo tempo da duração do processo aquele objeto litigioso, para que quando ganhar, se ganhar, ele poder de alguma forma, fruir daquele bem. Bem, e a tutela antecipada é o quê? A tutela antecipada não é essa premissa de resguardar processo nenhum. O que a tutela antecipada visa é antecipar os efeitos de uma decisão definitiva. Então, se você está pedindo uma pensão alimentícia, e essa pensão alimentícia só vai lhe ser dada definitivamente com a sentença, e você está num estado de necessidade e precisa receber algumas coisas disso, você recebe os efeitos dessa sentença sem a sentença ter sido dada. Se eu tivesse que inventar um brocárdio parecido, naquela discussão entre ganhou, mas não levou, a tutela antecipada seria levou e ainda nem ganhou. Então ele leva agora, apesar de não ter ganhado ainda, e vai ganhar ou não, é por isso que vai se discutir a irreversibilidade. Então esse instituto começou a ser usado em demasia contra o Estado, principalmente contra a União. Casos mais específicos envolvendo questão envolvendo a reclassificação, equiparação, aumento, INSS, uma série de situações. Isso fez com que, à época, o então presidente Fernando Henrique Cardoso acionasse a AGU e ele entrasse com a ação declaratória de constitucionalidade, quando tinham várias decisões divergentes contra a Fazenda Pública. Isso fez com que ele fizesse a ADC. Mas antes da ADC, eu historicamente cometi um equívoco, antes da ADC, ele atuou no parlamento. Ele fez editar a Lei 9494 de 97, dizendo que não caberia utilizar o Instituto da Tutela Antecipada contra a Fazenda Pública. Mas, mesmo assim, os juízes afastaram a Lei 9494, ficaram afastando, dizendo que era inconstitucional, por vários argumentos. Isso motivou com que a advogada da União, salvo engano, até eu acho que era o Gilmar Mendes, eu posso estar enganado ainda, entrou com a ADC e o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar, e essa ADC depois foi confirmada, declarando constitucional a Lei 9494/97. E tirou, dizendo o seguinte: não cabe tutela antecipada quando envolver reclassificação e equiparação de servidores públicos, concessão de aumento e extensão de vantagens, compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias oriundas do exterior. Por quê? Porque o 273 foi usado muito para desembaraçar aduaneiramente, por via judicial, o que o fiscal prendia na aduana, seja nos portos e nos aeroportos. E, obviamente, também isso se estendeu para a questão da utilização de cautelar. Por quê? E nós vamos ver isso já logo à frente. Quando não existia o Instituto da Tutela Antecipada, os advogados criativamente utilizavam os institutos cautelares para tentar receber essas premissas. Então, já que a gente começou a conversar sobre tutela provisória, eu estou trazendo aqui, até foi oriundo de uma palestra que eu dei, a concepção das cautelares por Calmon de Passos, e como Calmon de Passos, naquela época, já começava a dizer que tinha um instituto cautelar que era diferente dos demais. E esse instituto cautelar diferente dos demais, eles eram resolvidos pelas tutelas cautelares. Vocês continuam me ouvindo bem aí, não continuam? Só para saber se está indo bem, de repente. Sim, ok, obrigado. Então, tutelas cautelares. E Calmon de Passos foi convidado
para fazer uma palestra, eu acho que lá pelos idos de 60, 70, mais ou menos, sobre tutelas cautelares, antes, porém, do artigo 273 do CPC, apesar dele ter falado depois. E ele começou a palestra dizendo o seguinte: olha, eu queria primeiro fazer uma distinção da tutela. Tutela, que significa proteger, ele tem tutelar juridicamente e tutelar jurisdicionalmente. Então, eu tenho a tutela jurídica e tenho a tutela jurisdicional. A tutela jurídica é a proteção que o direito me dá para exercer qualquer tipo de direito e de protegê-la, se porventura eu vier a ser violado. Então, se alguém me tenta tomar o celular e eu faço um esforço imediato e retomo esse celular, apesar de eu ter usado a justiça com minhas próprias mãos, isso é permitido pelo direito, foi tutelado juridicamente. Eu posso fazer um pedido administrativo, eu posso fazer uma notificação extrajudicial, eu posso fazer uma inscrição no Serasa, um protesto judicial, e eu estou sendo tutelado juridicamente. E ele diz o seguinte: só que tem algumas hipóteses que essa tutela jurídica pode sofrer um obstáculo. Você chega um momento em que você não consegue mais caminhar para proteger com os institutos que você tem ao seu redor, com sua forma autocompositiva, com sua forma de autotutela, você não consegue. Portanto, você tem um obstáculo. E você precisa remover esse obstáculo. E para remover esse obstáculo, diz Calmon de Passos, você tem que utilizar o Estado juiz. Você tem que usar a tutela jurisdicional. É engraçado que ele fala de situação obstáculo. Vá, em 1875, falava de pretensão de tutela. Eu tenho uma pretensão de tutela. Ele dizia que o que ele chama de tutela jurídica, nós teríamos uma pretensão civil. E essa pretensão civil, quando fracassa, surge para mim uma necessidade, e aí nós temos utilizados ainda, seja por Liebman como condições da ação, seja por Chiovenda, uma premissa chamada condição da ação por Liebman, chamada de necessidade de agir. Eu tenho uma necessidade de utilizar a tutela, a pretensão de tutela. Ele conhecido como tutela jurisdicional. Ponte de Miranda, em 49, vai fazer uma distinção de um fenômeno parecido, mas um nome chamado ação material, quando eu ajo por minhas próprias mãos, e processual, quando eu tenho a minha pretensão de tutela. Vários outros doutrinadores, como Chiovenda, Carnelucci, eles, de alguma forma, trouxeram conceitos como lide, pretensão resistida. A questão de situação obstáculo foi utilizado por parte da doutrina como pretensão e resistência. Quando eu tenho essa pretensão resistida, me surge, portanto, uma possibilidade de ir a juízo. Fazendo um paralelo rápido, para vocês compreenderem que eu tenho muita preocupação, que eu não sei qual ano que cada um está, eu vou dar um exemplo de quando é que eu tenho uma pretensão resistida no direito material e quando é que eu tenho uma pretensão resistida no direito processual. Exemplo, alguém me deve e eu faço uma notificação extrajudicial dizendo para ele me pagar porque já está vencido, e ele diz que não me paga, então eu tenho uma pretensão, ou então eu faço um protesto extrajudicial, e ele mesmo assim não me paga. Então eu tenho uma pretensão de direito material resistida. Eu entro com ação na justiça dizendo: excelência, ele me deve, e eu gostaria que vossa excelência condenasse ele a me pagar. E o juiz manda citar ele, e na contestação ele traz vários argumentos dizendo que não me deve. Veja que essa pretensão resistida, que era do direito material, com a contestação dele, virou uma pretensão resistida no direito processual. Ele poderia não resistir processualmente? Poderia, reconhecendo a procedência jurídica do pedido, ele poderia. Ele poderia não se manifestar e deixar cair sobre ele uma revelia? Poderia. Mas na hora que ele contesta, eu tenho uma pretensão resistida, só para que nós possamos entender isso. Então, voltando a Calmon de Passos, fechando o parênteses histórico para nós fazermos uma explicação, nós temos, portanto, que a tutela jurisdicional é quando eu não consigo mais resolver nos fatos da minha vida aqueles direitos que eu
que eu digo ou pretendo ter. E a Calmon de Passos faz 3 distinções. Diz, olha, quando eu vou a juízo, eu tenho uma tutela reparatória, que é quando eu pretendo remover o obstáculo. Então, todas as ações condenatórias, as ações constitutivas, que pudesse ter em algum aspecto nesse sentido, todas as que era conhecido na época do CPC de 73 como jurisdição contenciosa, a hipótese era tutela reparatória. Então, eu precisava reparar alguma coisa, eu precisava corrigir alguma coisa, eu precisava remover o obstáculo. Outro tipo de tutela era chamada tutela integrativa. Tutela integrativa, ele alocava isso como a jurisdição voluntária. E a jurisdição voluntária, ele está em muitas circunstâncias que nós chamamos por muito tempo de ações necessárias. É necessário que eu vá a juízo para que se integre uma percepção de que eu não posso dar conta sozinho. Se eu não posso dar conta sozinho, abre lá as oportunidades, já que eu não vou me aprofundar sobre isso. Mas vamos fazer uma adoção, onde os pais querem e a pessoa que está recebendo em adoção quer também. Mas, mesmo assim, eu preciso integrar aquela vontade na jurisdição voluntária. E ele disse um terceiro tipo de tutela, que ele chamou de tutela preventiva. O CPC de 2015 usou a palavra tutela provisória. Ele usou tutela preventiva. Portanto, verifique que, quando eu falo de uma tutela provisória, a ideia que eu estou querendo passar para vocês é que eu vou ter uma determinada decisão que não é definitiva, que vai ter um momento que ele vai se esvair, vai ter um momento que ele pode se consolidar ou pode não se consolidar. Portanto, é uma situação precária, uma situação em que eu não digo que é meu definitivamente, eu estou só surfando uma onda. O mar ainda continua revolto e as ondas ainda continuam a migrar. Quando eu uso a palavra tutela preventiva, e é interessante essa ideia de Calmon de Passos, porque ele diz, olha, a minha preocupação é para o futuro. A minha preocupação não é o agora, minha preocupação não é só o agora, minha preocupação não é o ontem, minha preocupação é para o futuro. Então, veja que ele começa a enfrentar o problema das tutelas provisórias como um olhar para o futuro, e não um olhar para o passado. Então, eu olho do agora, do presente, para o futuro. E, obviamente, quando eu olho para o futuro, e aí vem a alocação do CPC de 2015, e esse futuro, portanto, ainda não se consolidou, é lógico que toda tutela preventiva que eu fizer nesse sentido, ela vai ser provisória. E por que vai ser provisória? Porque o futuro não aconteceu ainda, e o futuro não tendo acontecido ainda, eu preciso que ele venha para que se consolide no presente. Uma vez consolidada no presente, aquilo que preventivamente eu tentei impedir ou fazer acontecer, eu tenho, portanto, uma definitividade. E é por essa razão também, muita gente não consegue compreender, e a leitura do CPC de 2015 não dá essa premissa, por que a análise de uma tutela provisória é sumária? É sumária por quê? Porque foi feito mal e porcamente? É sumária por quê? Porque eu não tenho todos os elementos? É sumária por quê? Todas essas situações podem ser explicadas com exceção do mal e porcamente. O sumário pode ser sim, porque eu não tenho ainda elementos para conhecer exaurientemente a causa. Mas e principalmente porque tem muita coisa que eu estou vendo para o futuro, então eu não tenho como trazer. Eu não sei como trazer agora. Eu não tenho elementos para que isso aconteça. Então eu não sei. Eu não sei se ele vai ganhar ou vai perder no futuro. Eu não sei. Então eu estou me preocupando com o futuro. Eu não sei se eu vou guardar aquele veículo, porque aquele é um objeto contencioso, onde tem um processo pedindo a propriedade daquele veículo, e a pessoa estava dizendo que queria fugir com o veículo, e o veículo foi apreendido, portanto, para garantir o sucesso do processo, e eu não sei se aquela pensão alimentícia que eu estou pedindo, ou aquele valor que eu estou pedindo antecipadamente como efeitos, eu vou ganhar ou não, eu não sei. Então, a cognição é sumária e ela tem que ser precária, não só porque eu não estou trazendo elementos probatórios suficientes para agora. Não só por isso, mas é também porque eu me preocupo com o futuro.
E é muito engraçado que muita gente confunde essa premissa, isso que eu estou trazendo agora, com mandado de segurança. Existe mandado de segurança e habeas corpus preventivo. Existem. E eles são preventivos mesmo. Ou seja, eu estou olhando para o futuro. Mas existem liminares em mandado de segurança que eu estou pedindo para antecipar os efeitos daquela decisão em mandado de segurança, onde a cognição pode ser exauriente, porque a prova pré-constituída já está lá. Mas então por que eu não decido logo liminarmente, logo de vez o mandado de segurança e acabo com tudo? Porque tem coisas a depender ainda para se concretizar efetivamente. E eu preciso da informação da outra pessoa para saber, para completar a cognição exauriente. Logo porque o autor apresenta a prova pré-constituída e a autoridade coatora e a fazenda pública pode apresentar outras provas documentais também. Então, é ainda uma premissa a esse respeito. Mas, em tese, essa liminar, ela tem muito pouco de prevenção. Ela tem muito mais de correção. Todos os elementos já estão ali constituídos. E aí eu posso discutir isso no habeas corpus como abuso de autoridade, abuso de poder, posso discutir isso em mandado de segurança. Contrário, quando eu tenho um mandado de segurança e um habeas corpus preventivo. Então, toda essa discussão é para mostrar para vocês que nós vamos deixar de lado a tutela jurídica. Nós vamos deixar de lado a tutela jurisdicional reparatória e a tutela jurisdicional integrativa. E nós vamos entrar agora na tutela jurisdicional preventiva. Por quê? Porque ela busca impedir alguma situação que ele chama de obstáculo ou uma pretensão, uma resistência a uma pretensão configurada como certa e ocorrência muito provável no futuro. Essa, portanto, é o conceito que nós temos que fazer nisso. Tudo isso, Calmon de Passos estava trabalhando sobre cautelares. E nós vamos perceber, nos exemplos que ele trabalhou no texto dele, na palestra dele, melhor dizendo, nós vamos perceber que tudo que nós temos no CPC de 2015 está lá. Então, a natureza jurídica, portanto, dessa tutela preventiva, a pretensão era correlacionado com o bem da vida a ser protegido preventivamente. Olha como é que surge. Se eu estou discutindo que eu estou trazendo uma tutela preventiva, porque eu estou protegendo um bem jurídico da vida e diretamente, eu não estou querendo proteger um processo. Então, a primeira premissa que surge de uma tutela preventiva é o bem da vida. Eu quero alguma coisa urgente. E Sandoval me diz uma coisa, em Roma existia isso? Não. Por que em Roma não existia isso? Porque não tinha muitas essas distinções. O que tinha era eu precisava do Estado juiz. Se eu precisava rápido, era rápido. Se eu precisava demorado, era demorado. E as coisas aconteciam muito mais rapidamente do que acontece hoje. Era muito menos casos. A ideia de uma tutela cautelar só vem surgir quando a jurisdição começa a demorar demais. Quando a jurisdição começa a ter passos muito largos. E aí sim, eu posso ter um descompasso entre o tempo do processo e o tempo em que o bem da vida corre risco. Aí eu preciso fazer uma equiparação. Essa equiparação é que a cautelar entra. Então, veja que a tutela preventiva ela está muito além da tutela cautelar, ele é algo um pouco antes da tutela cautelar efetivamente. Isso fez com que o Calmon de Passos começasse a classificar as pretensões preventivas processuais. E aqui eu abro um parênteses, eu coloquei até no slide a palavra garantias e coloquei algumas interrogações, porque hoje a doutrina começa a fazer distinção entre direitos fundamentais e garantias fundamentais. E diz que garantias fundamentais não são direitos propriamente ditos, mas eles visam proteger direitos, então servem para garantir. E não a propósito, a linha de pesquisa do programa de pós-graduação a qual estou são direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, esqueci o nome agora, mas é concretização e garantias e concretização, direitos fundamentais, garantias e concretização, para insinuar de que é possível nós trabalharmos na nossa linha também essa forma de pensar o direito, Então, veja, se eu tenho, portanto, pretensões preventivas processuais, eu preciso saber
se essa é uma pretensão processual substancial ou subsatisfativa. Ou melhor, o que eu estou querendo proteger é um bem da vida ou é um processo? O que eu estou querendo proteger é a substância da minha vida material? É satisfazer um interesse meu agora, como, por exemplo, no exemplo que eu comecei a falar, eu estou querendo antecipar uma pensão alimentícia? Eu estou tentando antecipar os efeitos de algo que eu só ia ter depois da sentença? Ou não? Eu estou querendo resguardar a efetividade de um processo. E a substancial satisfativa seria hoje muito claramente falada ou dita como antecipação dos efeitos da tutela, porque é uma pretensão à segurança de direito material, ele tem um caráter provisório, e ele falava que era sob condição resolutiva. Olha como é engraçado. Ele diria o seguinte, olha, eu dou essa tutela, fica com você, mas ela é sob condição resolutiva. Se a sentença não confirmar, se resolve, você perde. Se a sentença confirmar, se consolida. Mas se consolidando, como a condição resolutiva, aquele direito teu não se resolve. Aquele direito teu continua, e continua agora mais forte. E é muito, muito engraçado essas situações de equiparação à condição resolutiva, ou não, porque isso faz com que traga hoje, nas doutrinas processualistas, uma discussão se a tutela antecipada é realmente uma tutela antecipada ou se é uma antecipação dos efeitos da tutela. Por quê? Se eu tenho uma condição resolutiva, isso quer dizer que a tutela me foi dada desde o início. E se a tutela me foi dada desde o início, submetida a uma condição resolutiva, eu tive sim uma tutela antecipada. Eu recebi antes de ganhar. Eu tive uma antecipação. Mas para quem diz que não é uma condição resolutiva e que isso daí é realmente uma premissa provisória, que está sujeita à alteração, porque a relação jurídica que está em juízo ela é dinâmica, porque a relação jurídica é contínua, porque a relação jurídica está sujeita à mutação, ele vai dizer, não, olha, realmente eu não recebi antecipadamente, eu recebi os efeitos. A tutela eu não recebi antecipadamente. A lógica tem muita força. E, obviamente, eu tenho muita admiração a quem faz, apesar de eu achar que é uma antecipação dos efeitos da tutela, não é uma tutela antecipada. E ele dá vários exemplos aqui. Na época, não era tutela antecipada, era cautelar. Ele vai dizer, eu vou dar exemplos de cautelares que são pretensões preventivas processuais substanciais e satisfativas. Ele dá um exemplo. Um anel dado em penhor e o credor começa a usar. Ele vai dizer, cara, você não pode usar o anel. O anel tinha que estar guardado. Então, eu vou entrar com uma cautelar. E essa cautelar que eu utilizo, na hora que eu apreendo o anel, ela já me satisfaz. Ela já me satisfaz. E aí era interessante, porque essa cautelar era um tipo de cautelar que parecia não ter explicação, porque ele não resguardava processo nenhum. Na hora que o anel foi apreendido e guardado, acabou. Acabou. Então, ele também trazia outra hipótese, que é a antecipação à atribuição do bem da vida. Ele dá um exemplo muito interessante sobre a venda e o comprador está com insolvência posterior para dar incaução, ou seja, eu vendi para alguém alguma coisa e eu ia entregar o bem. E no contrato estava que eu tinha que primeiro entregar para depois receber o preço. Mas eu sei que ele está em insolvência. Para quem eu vendi, está em insolvência. E eu sei que se eu entregar o bem, talvez ele não me pague. Aí eu entro com a cautelar, na época, dizendo, excelência, ele está em insolvência. Eu estou com medo de vender para ele e não receber. Eu quero que ele deposite em juízo o valor para eu saber que ele tem condições de pagar e eu entrego. Veja que essa caução que era depositada em juízo não protegia nada. Na hora que ele depositasse a caução, eu entregava o bem que eu estava vendendo, ia lá em juízo, pegava aquela caução e acabou. E aí é exemplo também em habeas corpus e mandado de segurança preventivo, que na época ele já trabalhava essas situações. E ele vai mostrar várias situações em que ele trabalha a premissa
de que eu recebo substancialmente o bem da vida, aquilo que eu queria, e isso traz toda uma confusão na doutrina. E aí, obviamente, ele vai dizer, olha, essas cautelares não são cautelares típicas, essas cautelares são procedimentalmente cautelares, mas elas não são naturalmente cautelares, elas não são efetivamente cautelares, elas não está no seu DNA a cautelar. É porque eu não tenho no Instituto de Tutela Antecipada, e na época ele nem poderia usar esse nome direito, quando ele escreveu esse artigo que eu estou trazendo aqui para vocês. Depois ele passou a escrever e falar sobre tutela antecipada. Ele chegou a dizer, olha, esses aqui não são tipicamente cautelares, são cautelares atípicas, são cautelares apenas procedimentalmente. E, portanto, existem as cautelares que eu digo que essas são sim mesmo. Cautelares que são instrumental, cautelares que não são satisfativas. E aí, nesses casos, eu posso dizer qualquer exemplo que é dado pelo CPC, seja sequestro, seja arresto. Então, sequestro é quando eu tenho uma obrigação de dar uma coisa certa e tem algum risco da pessoa se evadir, da pessoa destruir e tudo mais. Eu peço para sequestrar aquele bem e guardar o fim do meu processo sobre de quem é aquele bem, sobre aquela ação de dar coisa certa. E quando a ação é de dar coisa certa, eu não sequestro, eu arresto. Ou seja, é só nomes distintos para representar a mesma coisa, portanto, para obrigações diferentes. A obrigação de dar coisa certa e a obrigação de dar coisa incerta. Então, na tutela cautelar, efetivamente, o que eu viso proteger, efetivamente, é a efetividade de um processo. Eu quero que aquele processo tenha alguma efetividade. E é engraçado quando ele diz isso lá, ele diz é sobre o risco ou perigo de frustrar a efetividade ou o seu alcance. Ele chama de resultado útil do processo. Se você for lá no artigo 300 e alguma coisa do CPC, você vai verificar que a tutela provisória tem como um dos fundamentos alcançar o resultado útil do processo. Isso vem daí, o resultado útil do processo. A premissa que se faz agora, e é interessante, parece ser uma linha tênue, é o seguinte: se eu tenho uma tutela antecipada, como é o caso, por exemplo, de uma que ele chamava de cautelar apenas processualmente ou procedimentalmente, ela não já se exaure por si só? Ou seja, o cara está usando o anel. Ou então, aquilo bem que eu ia entregar, o cara está insolvente, ele deu dinheiro em caução. Eu não estou mais pedindo resultado útil de processo nenhum. Nenhum. Eu estou garantindo o bem da vida, efetivamente. Então, se eu estou garantindo o bem efetivamente, isso não seria algo que deveria ser discriminado em apartado hoje? Por quê? Porque a tutela antecipada que se dá hoje, também ele busca, numa de suas hipóteses, o resultado útil do processo. Por quê? Porque a utilidade que o processo tem é garantir que os efeitos daquela decisão que futuramente vai dar seja usufruída por alguém. E se porventura esse alguém precisa agora, eu, entregando para ele agora, eu também estou garantindo o resultado útil do processo. Mas, em outras medidas, eu também estaria garantindo o bem da vida dele agora. E, Sandoval, por que você está fazendo essa distinção? Porque me parece que a estabilização da tutela provisória, que é a tutela antecedente, antecipada, tem esse fundamento. Por que tem esse fundamento? Olha, Sandoval, seguinte, entra com a tutela provisória, antecipada, antecedente. Se porventura aquele ato atender você no bem da vida, já agora, a gente já fica quieto por aqui mesmo. Eu não preciso garantir resultado útil de processo nenhum. Então verifique que o que nós vamos falar logo em seguida, que é a estabilização da tutela provisória, não tem outro processo. A estabilização da tutela provisória, ou da tutela antecipada antecedente, ela acontece sem processo. Então, que resultado útil de que processo eu garanti? Eu queria um medicamento. Agora, aí o SUS me negou, um hospital me negou. Eu entrei com a tutela provisória, a tutela antecipada antecedente, o juiz deu o medicamento. Eu tomei o medicamento e o Estado disse, cara, ele já tomou o medicamento, eu acho que era para dar o medicamento mesmo, não tem mais nada para continuar, não tem, ou seja, parece a mesma questão do anel.
A mesma coisa da caução. Ou seja, me garantiu o bem da vida diretamente. Então, verifique como a classificação de Calmon de Passos ainda está enrustido por vários institutos que nós não conseguimos dar conta ainda, até hoje. Isso vai mostrar que ele tinha razão na preocupação desse. Eu tenho receio, porque as pessoas estão confundindo tutela cautelar e tutela antecipada, e eles vão se confundir cada vez mais. Tudo bem, com rigor epistemológico, e eu acho que ele tem razão. Mas no mundo prático, essas distinções, ela não vale muito, porque o medicamento foi dado mesmo, o processo foi garantido ou não foi garantido mesmo, ou seja, a pessoa tem. O importante, e eu acho isso muito importante, é que o CPC de 2015 trouxe, sim, essa possibilidade. Trouxe, sim. E o bem da vida que a cautelar tenta proteger não é nada mais, nada menos do que outro processo. Que aí, por ser processo, as pessoas distinguem que é um bem da vida diferente e chama esse bem da vida de tutela jurisdicional. Então, para essas tutelas que ele falou que existem, eu precisaria de algumas características. Qual era? Eu precisaria que fosse instrumental. A instrumentalidade, por quê? Porque ele é um instrumento que é necessário para garantir o resultado útil de outro processo. Veja que essa palavra, resultado útil de outro processo, ele está nominado tanto para tutela antecedente como para tutela cautelar. Ou tutela antecipada como para tutela cautelar. Então, isso leva a crer que o CPC de 2015 quis dar instrumentalidade para os dois. Porque, antigamente, esse conceito de instrumentalidade só era atinente às cautelares porque era um instrumento de garantir o resultado útil de um outro processo. A tutela antecipada, não. A tutela antecipada é um resultado útil do mesmo processo. Mas, com a unificação hoje, a cautelar e a tutela antecipada, tudo é dentro do mesmo processo. Então, unificou tudo. Antigamente, numa concepção libiminiana, numa concepção de Pulov, de uma autonomia científica do processo mais elevada, eu tinha o processo de conhecimento e o processo cautelar. E o processo cautelar visava proteger o processo de conhecimento. E o processo cautelar visava proteger o processo de execução. E o processo cautelar poderia visar proteger outro processo cautelar. Poderia ser isso. Eu tinha processo cautelar até para proteger processo cautelar. Então, era de outro processo. Então, a instrumentalidade que hoje nós podemos falar, e transportando as ideias de Calmon para hoje, como Calmon viria, era em dizer o seguinte, eu tenho que estar relacionado ao resultado útil do processo, mas não de outro processo. E pelas condições que eu falei agora há pouco, porque eu tenho pouca prova, porque eu tenho pouca matéria para buscar a convicção, e porque eu estou olhando para o futuro, e porque tem muita coisa que eu estou vislumbrando que pode acontecer, que eu não tenho aqui na mesa, eu digo que a decisão que agora eu proferi, ela vai ser provisória. O que quer dizer que é provisória? Ela pode ser alterada. Bom, se ela pode ser alterada, se ela tem uma provisoriedade que pode ser alterada, eu, em tese, estaria militando contra a estabilização. Portanto, a estabilização, ela é um instituto que tenta, sim, fechar o cerco da provisoriedade e nos remete aos institutos da preclusão lá atrás de Roma, dizendo, olha, nem a provisoriedade pode esperar tanto tempo. Se, porventura, essa provisoriedade não se justificar com tamanha ideia de pouca prova e de pouca vislumbração para o futuro, se eu já tenho hoje muito mais determinado, é melhor que fique por aí mesmo. É melhor que fique por aí mesmo. E, obviamente, eu tenho outra característica chamado fumus boni iure, ou seja, é a fumaça do bom direito. E o que seria a fumaça? Tem muita gente que usa tutela de evidência, tutela de qualquer coisa, relevância do direito. Fumus boni iure é uma probabilidade. Eu não vou entrar muito nessa premissa agora, mas essa probabilidade quer dizer o seguinte, é provável que um direito material existe, e eu tenho ainda uma outra premissa. Além de ter probabilidade de que esse direito exista, ainda é provável que esse direito seja meu. Então, eu tenho duas probabilidades, de que ele exista e que a titularidade seja minha. Em toda tutela provisória, seja o direito processual, seja o direito material, ou não,
Toda essa premissa, ela é, portanto, vinculada hoje à tutela provisória. Mas antes, quando eu tinha a premissa de Calmon de Passo, quando eu tinha que a ação cautelar era autônoma, quando eu tinha que a ação cautelar poderia proteger outro processo, era muito fácil dizer que o direito que eu tenho no Funds Boniuri não é o direito material. Eu não estou discutindo na cautelar, voltando atrás, pegando a ideia de Calmon de Passos, quero botar Ponte de Miranda na história, Calmon de Passos. Então, imagine só, vou dar um exemplo bem concreto para entender a ideia de Calmon de Passos nessa ideia. Eu tenho um carro, ou alguém está andando com um carro, eu entro numa ação e dizendo que aquele carro é meu. Dizendo que o carro é meu. E eu posso pedir uma busca e apreensão. Então, tem até casos de busca e apreensão. Nos casos, por exemplo, em que tem alienação fiduciária dos bancos que financiam, eles entram com a busca e apreensão porque ele não pagou a dívida, ele busca e apreende, o carro fica com ele e acabou, não tem mais outro processo. Então, ele protege diretamente o direito material. Mas no caso que eu estou dando, é um caso que eu estou entrando dizendo, olha, esse carro é meu. E eu tenho uma alegação provável na petição inicial de que esse carro é meu, de que esse carro existe, de que esse carro é meu. Se porventura eu entrasse com uma outra ação cautelar para buscar e apreender esse carro, enquanto meu processo de conhecimento sobre a titularidade desse carro caminhasse, a discussão que poderia ter não era a probabilidade de existência do direito ao carro, mas sim a probabilidade de que o direito de ação era meu. Então veja que cautelarmente esse Funds Boniuri estava vinculado à titularidade da parte do processo. No processo. Sandoval, isso hoje tem muita premissa? Não. Por que não tem essa premissa muito claramente hoje, tão forte? Porque hoje unificou tudo. Eu não tenho um processo cautelar e um processo cautelar e um processo de conhecimento, um processo de execução. Hoje está tudo sincrético, está tudo junto, misturado. Então, hoje o CPC usa muito a palavra resultado útil do processo, não é de outro processo, mas do processo. E, obviamente, a outra característica é o período da demora, ou seja, se demorar muito vai ter problema. Esse período da demora não se aplica à tutela de evidência. Não se aplica à tutela de evidência, porque a tutela de evidência eu tenho compreensão ou porque o réu abusou do direito dele de defesa, ou porque eu tenho muita prova pré-constituída e tenho um precedente ou uma tese a meu favor, ou porque eu estou trabalhando sobre direito de propriedade, em que o documento por si só prova, como, por exemplo, no caso imobiliário, de imóveis e tudo mais, eu já tenho aquele direito bem fomentado, e ele tem que vir para mim logo a fruição, não porque vai demorar muito, mas sim porque é muito provável que seja meu, a probabilidade está muito alta, muito elevada para mim. Qualquer coisa que vocês tiverem, vocês podem fazer anotações aí para a gente responder depois. Então, na verdade, trazendo ainda a premissa de Calmon de Passos, ele vai dizer que as tutelas preventivas processuais têm alguns tipos. Ele chama medidas cautelares, medidas provisionais e medidas substanciais, pegando todos os conceitos. O que são medidas cautelares? São essencialmente cautelar, natureza processual. Exemplo, arresto e sequestro. O que são medidas provisionais? São deveres de boa marcha do processo. Ele deve prestar tutela adicional, pode botar uma caução, pode entregar a coisa litigiosa, ou a pessoa está querendo fugir com os filhos, busca e apreende o filho para colocar, são provisionais, ou seja, espera uma boa marcha processual, não necessariamente até o fim do processo. E as medidas que ele chamou de substanciais, que são procedimento cautelar substancial, que eu viso proteger o bem da vida, que ele dá exemplo de protestos e interpelações, porque antes o exemplo era muito pouco. Esse exemplo hoje de medidas substanciais estariam ali a abranger quase todas as tutelas antecipadas hoje, porventura tivesse a acontecer. Então, eu estou trazendo toda essa história para que vocês possam, de alguma forma, compreender o CPC de 2015. E até fiz uma pergunta lá, como pensaria Calmon de Passos? E, obviamente, ele fez a diferença entre tutela jurisdicional reparatória e tutela jurisdicional preventiva, não vou falar aqui da integrativa, e aqui nós faríamos definitiva com cognição exauriente, provisória com cognição sumária. E as tutelas provisórias pelo CPC de 2015 têm de duas espécies, são as cautelares,
que garante a efetividade de um provimento jurisdicional, verifica que a cautelar lá era garantir a efetividade de um outro processo. Ele garante a efetividade do próprio procedimento jurisdicional. E a tutela a antecipada, que ele antecipa os efeitos da tutela definitiva. Isso é minha compreensão. Tem pessoas que entendem que não, que é a tutela antecipada mesmo. É tutela antecipada mesmo, porque tem aquela ideia de condição resolutiva que Calmon de Passo trabalhou antes no início sobre isso. Então, na verdade, eu dei anteriormente mesmo, e eu só submeti isso a uma condição resolutiva. Se essa condição resolutiva acontecer, por exemplo, a sentença não confirmar, se desfaz aquilo. O grande problema disso é que não se desfaz totalmente, porque normalmente eu estou diante de irreversibilidade da demanda a esse respeito. Então, essas seriam as duas cautelares que ele estava dizendo. As espécies de tutela antecipada, pegando a cautelar e a outra que tem, e aí eu vou migrar para a tutela antecipada. Por que eu vou migrar para a tutela antecipada? Porque eu vou trabalhar sobre a estabilização da tutela antecipada antecedente, portanto, eu estou fazendo os recortes, vejo sair de tutela jurídica para tutela jurisdicional, de tutela jurisdicional eu fui afastando, cheguei na preventiva, estou entrando agora no CPC, fazendo essa divergência e vou me encaminhar para a tutela antecipada. Então, eu tenho tutela antecipada de urgência, eu tenho uma tutela antecipada com base no abuso do direito de defesa do réu, que na verdade isso foi para tutela de evidência, foi chamado de tutela de evidência. Eu tenho espécie que é dada, que é julgamento antecipado de mérito ou parcial de mérito, e eu tenho antecipação de tutela de uma pretensão recursal. Eu posso, portanto, trabalhar esses conceitos de tutela nesses 4 itens que tem aqui. Obviamente, pelo CPC de 2015, eu tenho a inércia, eu tenho a provisoriedade, que eu já falei, a instrumentabilidade. Porque é provisório, ele pode ser revogável. Porque é provisório, ele pode ser fungível. E porque ele é provisório, revogável e fungível, ele advém de uma cognição sumária. Veja que a instrumentalidade que o CPC de 2015 traz não é o mesmo conceito de Calmon, que era de garantir outro processo, mas garantir a efetividade da tutela definitiva. E aí, obviamente, eu posso trabalhar tanto como tutela cautelar, como tutela antecedente a esse respeito. A tutela provisória ainda, quanto à natureza, ela pode ser tutela de urgência e de evidência, eu já falei para vocês, está aí o artigo que tem, e eu não vou trabalhar de tutela de evidência, então aqui eu já estou declinando discutir sobre ela, e vou falar sobre a tutela de urgência, mas também não vou falar de todas as tutelas de urgência, só as tutelas de urgência chamada antecedente antecipada. Quanto ao critério funcional, eu tenho cautelar e antecipado, e aqui, quanto ao critério temporal, que me interessa, antecedente e incidental. Portanto, eu vou começar a me concentrar agora na tutela antecedente e antecipada. Não vou falar da antecedente cautelar. Não vou falar também da incidental da tutela antecipada. Vou falar, a partir de agora, da tutela antecipada concedida antecedente. Que essa tutela antecipada concedida antecedente, ela tem a premissa de ser antes da ação efetivamente feita. Ou seja, o que seria uma tutela antecipada antecedente? É aquele caso, e o professor Alexandre Freitas Câmara, uma vez definindo, usou essas palavras, dizendo, é aquele caso que você não pode nem dormir. É aquele caso que você tem que escrever, e escrever mal e porcamente o que vier. E depois que ela vier, depois eu tenho um tempo para eu aditar isso. Então, isso que seria a tutela antecipada antecedente. E a tutela antecipada antecedente não existia antes. Só existia a ação cautelar antigamente, que eu poderia ser uma ação cautelar que depois eu viesse a entrar com a ação principal. Mas, agora, e onde que surge a origem dessa tutela antecipada antecedente? Ela tem algumas origens. Ela tem origem no direito italiano e tem no direito francês. É engraçado que a Juridiction des Ferrets da França, ele tem uma atuação diferente do Brasil. Lá ele tem juízes de tutelas provisórias, de medidas provisórias, que não vão ser os juízes que vão decidir a cognição exauriente.
São juízes distintos, decisões distintas, totalmente distintos. Mas o Brasil não. A gente meio que misturou as duas coisas e não teve nenhum problema em relação a isso. Obviamente que a tutela antecedente tem como ideia reduzir a tramitação de processos, mas nós sabemos que sua natureza está muito voltada ao que Calmon de Passos explicou. Né? Quando a tutela antecipada antecedente, ela tem a premissa de não garantir resultado útil de processo nenhum, porque se estabilizar é porque ela em si só já está se autogarantindo. Então, é uma discussão para surgir, para resolver crise do direito material, é uma situação de manter a eficácia antecipatória quando não houver impugnação. Então, é algo já preparado e verifique que todas essas características, com exceção da inspiração no direito italiano e no direito francês, Ponte de Miranda já meio que antecipou essa conclusão. Ele já trouxe isso daí, já nos estudos da cautelar, mesmo não existindo isso antigamente. Então, aqui eu estou dando uma ideia em que hipóteses a tutela antecipada antecedente poderia se estabilizar. E os casos em que não poderia. Olha, o autor, nós sabemos que a tutela antecedente funciona assim. Eu disse para vocês, eu pego e redijo aquele negócio em que me vem à cabeça com o mínimo de prova possível, apresento para o juiz, inclusive em plantão, e depois que a liminar é efetivamente cumprida, eu tenho 30 dias para emendar a inicial. E, portanto, o processo que era de tutela antecipada antecedente vira processo principal mesmo. Ele se transforma numa metamorfose e vira um processo robusto em busca da cognição exauriente, não mais da cognição sumária. Então, o autor, quando entra e ele emenda a inicial e o réu agrava e impugna, quer dizer que nem o autor nem o réu quiseram parar ali. Então, a demanda prossegue, a estabilização não ocorre. O outro caso de não ocorrência, que é a terceira hipótese, é o autor emenda e requer o prosseguimento da demanda. E o réu não agrava ou impugna. Porque, em tese, só é interessante estabilizar se os dois se derem por satisfeitos. Se eles não se derem por satisfeitos, é melhor que isso prossiga. A outra hipótese, que é a quinta que está aí, no modelo que vocês estão vendo aí, no mapa que vocês estão vendo aí, o autor não emenda a inicial e o réu agrava ou impugna. Então, nesse caso, não haveria a estabilização do efeito da tutela antecipada antecedente. Sandoval, por que está aí agravo ou impugna? É muito engraçado, porque o CPC utiliza a ideia de que a pessoa ou o réu, ele exerce um direito de impugnação àquela liminar dada. Se você analisar a estrutura do CPC de 2015, como é tutela de urgência, se for olhar o artigo 1015 do CPC, você vai entender que o agravo de instrumento é a impugnação cabível nesse caso. Só caberia agravo de instrumento, então queria ser agravo. Mas a doutrina e a jurisprudência vêm atuando dizendo o seguinte, pode ser qualquer tipo de impugnação. Então, qualquer tipo processualmente admitido de impugnação cabe para essas premissas. Mas não é onde eu quero me adentrar, não é onde eu quero ficar tempo sobre a estabilização, sobre a não estabilização, mas sim sobre a estabilização. Então, são hipóteses que eu ventilo como estabilizável. O autor emenda a inicial e o réu não agrava ou impugna. Entendeste? Então, a extinção do processo sem resolução de mérito e a estabilização ocorre. O autor emenda e requer a desistência da ação e o réu não impugna ou agrava. Para mim é um caso também que há uma estabilização, porque o autor pede a desistência da ação e o réu não se contrapôs. O autor emenda a inicial e o réu não agrava ou impugna. Então eu entendo que o autor já teve o que tinha, então se estabiliza. Isso daí é melhor que fique meio estabilizado, só se ele realmente quiser fazer questão disso. O autor emenda ou não a inicial, tanto faz ele emendar ou não, e o réu
agravo impugna, mas ele desiste do recurso. Eu entendo que é caso em que se estabiliza. Também acontece isso quando o réu renuncia ao recurso. Renuncia ao recurso. E eu entendo ainda que mesmo o réu, eu não coloquei ainda, mas eu já defini isso, mesmo o réu agravando ou impugnando, mas é objeto de precedentes vinculantes ou é objeto de súmulas administrativas vinculantes, eu entendo que deve apurar a responsabilidade da Fazenda Pública, que continua uma defesa sem sentido, porque tem até súmulas vinculantes administrativos e tudo mais, e nesse caso se estabilizaria também para garantir os direitos fundamentais. A estabilização da tutela antecipada antecedente tem vários fundamentos. O primeiro fundamento é uma ação monitória. O que é uma ação monitória? É quando eu tenho ação monitória, aquele caso que eu tenho documentos, surgiu assim, eu tenho documentos, e esses documentos não são títulos executivos extrajudiciais. Então, eu entro com aquela ação monitória, e se a pessoa não impugnar, aquilo vira título executivo extrajudicial. A discussão que surgiu, então, era se a ação monitória cabia contra a Fazenda Pública, e o STJ pacificou isso com a súmula 339, dizendo que cabe sim. O enunciado 582 do Fórum Permanente Processualista Civil também, enunciado 21, ou seja, várias premissas foram no sentido de cabe. Olha, se cabe, caberia também a estabilização da tutela antecedente contra a Fazenda Pública. Que obstáculos eu tenho? Prazo em dobro, precatória, remessa, etc. Vamos trabalhar neles, então, não é isso? Vamos trabalhar neles aí para verificar se isso cabe contra a Fazenda Pública. Primeiro caso que tem são as exceções trazidas pela DC número 4. E tem várias exceções. Por exemplo, caso que assegure o candidato aprovado em concurso à nomeação e posse em cargo público. É exceção a DC número 4, porque não caberia estabilizar. Não, a reclamação 3483, que não traduz aumento pecuniário, mas representa mero óbito judicial, a redução da verba salarial. Então, você está ganhando salário, o cara vem e corta do salário. Do nada. Então, isso daí não é a vedação. Então, caberia tutela antecipada antecedente nesses casos. Reintegração de servidor em cargo oposto até o julgamento da demanda sem concessão de efeito financeiro pretérito. É outro caso. Súmula 729 do Supremo, matéria previdenciária. Outro caso que cabe estabilização. Então, todos esses casos são elencados pelos precedentes do STJ ou do STF. Caso também da STA 175, STA matéria de saúde. Esse é um caso, para mim, a razão por meio do qual eu aceitei o convite da Luciana. Nós estamos em momento de pandemia. Nós temos várias hipóteses, principalmente agora que está uma loucura, né? Fornecimento de prestação de saúde não pertencente ao quadro do SUS, custeio da prestação de saúde não abrangida pelas políticas públicas, disponibilização de medicamentos e tratamentos experimentais não registrados na Anvisa, o poder público não pode manter omisso frente ao problema da saúde. Tudo isso está como rácio decidente, razão de decidir na ST 175, e que não foi inaugurado pela pandemia. Ou seja, bem antes da pandemia. Com a pandemia, entendo eu que isso se traz mais forte ainda. Obrigação de fazer ou não fazer e dar, porque eu posso pedir, olha, quando eu peço um leito, é uma exceção da licença número 4, porque não tem nada financeiro, eu estou pedindo um leito. Fazer, não fazer, dar, eu posso pedir a concessão de medicamento, e aí eu tenho várias outras situações a esse respeito. E aí eu já falei de nomeação de candidatos, efeitos financeiros, todos eles são hipóteses em que caberia, sim. Outro caso, o próprio CPC de 2015 diz, não cabe remessa necessária quando o valor, mesmo sendo pecuniário, olha, preste atenção, é R$1.000 salários mínimos para a União, 500 salários mínimos para o Distrito Federal, Estados e Territórios, e 100 salários mínimos para os municípios. Então, eu entendo que, mesmo que seja financeiro nesses casos, caberia a estabilização dos efeitos da demanda contra a Fazenda Pública. Decisão fundada em acordo preferido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, entendendo firmada em incidente de resolução de demanda repetitiva ou de assunção de competência. Todos esses casos que eu estou elencando aqui, eu entendo que mesmo eu tenho um acordo do Supremo contra o Estado, ou contra o município, ou contra a União, eu tenho um IRDR, eu tenho um IAC contra eles, e mesmo assim ao Estado, lato sensu, a União, recorre,
eu entendo que estabilizaria. Por quê? Porque ele não caberia recorrer naqueles casos. Então, para mim, era um caso de estabilização dos efeitos da demanda. Sim, você poderia até pedir para que fosse estabilizado, porque era para ser desconsiderado aquele caso específico. Entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo. Então, nós temos a União, a AGU, tem várias manifestações, pareceres, súmulas administrativas vinculantes. Ou seja, o advogado da União nem podia recorrer. Ele tem entendimento nesse sentido. Se tiver algum parecer, por exemplo, no estado do Pará, que seja adotado com efeito vinculante, também não poderia. Então, eu entendo que mesmo recorrendo, tendo essas situações, haveria a possibilidade, sim. Eu tenho uma discussão sobre a estabilização versus sistema de precatório. Verifique que aqueles casos de 1.000 salários mínimos que a gente falou, de 500 ou de 100, em tese são valores que deveriam estar na requisição de pequeno valor, que poderiam estar ali vinculados em alguma forma em pequena quantia. E eu entendo que, mesmo que ultrapasse esse valor, se estabilizou, caberia sim ir para o sistema de precatório. Mas, obviamente, que o CPC ele não resolve tudo isso. O CPC ele não traz toda essa lógica que eu estou expondo aqui. Ele tem um emaranhado de letras e palavras lá, que tem um texto normativo, que de lá se pode tirar várias conclusões. Por que não está certo? Eu estou trazendo aqui algumas propostas, que é a responsabilidade do autor. E aí eu estou me dirigindo diretamente ao núcleo de prática jurídica, para quem estiver lá, para a Luciana, como proposta, para que, se porventura vocês usarem isso em juízo, que vocês declinem isso na petição, não é inicial, mas a petição de tutela antecipada antecedente. Para mim, o autor deve indicar expressamente na petição inicial simplificada, que é o nome que se dá da tutela antecipada antecedente, não é inicial simplificada, que pretende valer do que consta dos artigos 303 e 304. Olha, eu tenho intenção, se me der a tutela antecipada aqui antecedente, se me der a liminar, eu tenho a intenção de não continuar brigando, eu só quero isso mesmo. Eu tenho um descompasso. Qual é o descompasso? Eu tenho 15 dias para emendar a inicial na tutela antecipada antecedente, e a Fazenda Pública tem prazo em dobro, então ele pode ter 30 dias. Poxa, então aí eu vou ter um descompasso. Não, você pode pedir para o juiz conferir um prazo para você emendar a inicial superior ao prazo do recurso ou da impugnação da Fazenda Pública. Para você não cair nessa armadilha que o CPC traz, porque foi uma incoerência. Eu ponho 15 dias para emendar a inicial e ponho 30 dias para impugnar. Então, o autor não vai saber. Então, eu posso pedir, excelência, me conceda um prazo superior ao que a Fazenda Pública pode responder, para que eu saiba se ele não impugnou ou não, e a partir daí eu desista de emendar a inicial. Eu quero que meu prazo de emendar a inicial seja superior ao prazo de recurso ou impugnação dada para a Fazenda Pública. Então, para mim, essa é uma sacada interessante. O réu deve manter-se inerte quanto à interposição do recurso, renunciar ou desistir o direito de recorrer, e também, mesmo que ele recorra, e eu já disse para vocês, se a matéria for objeto de parecer ou súmula vinculante administrativa ou de precedentes vinculantes, eu entendo que estabiliza do mesmo jeito, basta você apresentar uma petição inicial para o juiz de excelência, ele não caberia impugnar, não caberia recorrer, entendeu? Olha, para mim isso aqui seria até um caso de tutela de evidência para essa premissa, porque ele está concordando, para mim isso é um abuso do direito de defesa, daria para ser pelo abuso do direito de defesa pelo tutela. Eu gostaria que Vossa Excelência estabilizasse os efeitos, porque estão, portanto, exorbitando sua atuação. E também nas exceções da ADC número 4 e da remessa necessária. Todas as hipóteses que eu trabalhei agora há pouco são hipóteses em que eu tenho frestas, janelas, por meio do qual eu posso caminhar nesse sentido e fazer com que se estabilize os efeitos da demanda. Todo esse estudo que teve, ele foi oriundo de uma orientação de TCC que eu fiz com a aluna que já se formou, isso virou artigo, o artigo já até foi aprovado, não está com todas essas conclusões, o artigo que a gente escreveu foi mais modesto. Por que foi mais modesto do que eu estou falando aqui? Porque na época, se a gente fizesse um pouco mais, talvez ela fosse muito criticada na banca, e a gente resolveu fazer algo mais modesto. Mas aqui está todo o meu pensamento a esse respeito, inclusive carecendo de alguns deles de escrita
por artigo, porque eu não tive a condição ainda de tempo para redigir todas essas premissas a esse respeito. E aí, obviamente, eu tenho as condições para estabilizar, né? Eu tenho que ter o deferimento da tutela de urgência satisfativa, eu tenho que ter o pedido expresso do autor na tutela antecipada, inclusive em prazo superior à impugnação do réu, eu tenho que a decisão proferida liminarmente ou coitiva da administração pública, tanto faz, a ciência ou inércia do réu, quando o conteúdo da decisão ou algum efeito vinculante do réu tiver contrário a precedentes judiciais ou pareceres vinculante, e não submeter a rebus sextantibus ou ser de trato sucessivo, especificamente porque o trato sucessivo ele pode alterar a fenomenologia e a rebus sextantibus pode também alterar essa fenomenologia a esse respeito. Então, isso é um óbice à estabilização da tutela antecipada. Eu agradeço vocês que estiveram me ouvindo, eu espero que eu tenha contribuído, e eu acredito que nesse momento de pandemia, esse tema é importante, principalmente porque eu entendo, apesar de todas as decisões do Supremo Tribunal Federal e de toda a inclinação do governo brasileiro de migrar para um Estado liberal, eu entendo que a Constituição ainda consagrou para a gente um Estado social, e o direito à educação e à saúde, que é onde eu chamo a atenção nesse momento, ainda é um dever do Estado, é uma obrigação do Estado. E as pessoas que estão com hipossuficiência, as pessoas que estão sofrendo, devem, de alguma forma, procurar proteção, tutela. E o núcleo de prática jurídica é um instituto criado para proteger as pessoas que são hipossuficientes. Nós sabemos que o vírus tem as pessoas que, a maioria da população de Belém vive em lugares onde estão muito juntos, assim, dorme muita gente junta no mesmo quarto, então, os cômodos são muito pequenos, portanto, a interferência e a transferência do vírus entre as pessoas é muito elevada, há uma probabilidade deles requisitarem muito, não só o núcleo de prática jurídica, mas a defensoria pública, e para mim esses conhecimentos são conhecimentos que devem, e eu ficaria muito feliz em saber que algumas vidas foram salvas, porque esses conhecimentos são conhecimentos que poderiam, de alguma forma, salvar vida e atuar uma vida melhor para nós. Eu deixo aqui meu cordial muito obrigado, agradeço a Luciana Gluckpol pelo convite, agradeço ao Mário pelo contato, pela disponibilização. Estou aqui à disposição para qualquer tipo de pergunta a respeito da matéria. Muito obrigado. Professor, ouvindo? Eu estou ouvindo aqui, um silêncio muito grande, aí eu estou até meio assustado, sabendo. Olha, no chat teve uma pergunta da Marcelene Veloso. Ela perguntou: professor, na prática, o Estado do Pará não deixa estabilizar a tutela não deixa estabilizar a tutela, acaba contestando a maioria das ações, especialmente quando envolve valores altos, mesmo de medicamento. A dúvida é sempre a ideia da proteção do direito secundário e da indisponibilidade do bem público. O que o senhor acha disso? Será que foi mais um instituto que não vem pegando quando a fazenda é pública? Quando é a fazenda pública? Olha, a pergunta foi muito boa e é muito intrigante, porque realmente eu tenho várias premissas de resposta a esse respeito. A primeira delas é que a gente é criado para brigar mesmo, né? A segunda é que a Procuradoria do Estado, muitas vezes, tem um comando de recorrer de tudo. Então, eu fui procurador do Estado. Às vezes, para a gente fundamentar uma desistência de um recurso, uma renúncia de um recurso, é algo quase homérico, ou seja, é algo muito difícil de fazer. Mas eu tenho algumas premissas para começar a responder. E, obviamente, primeira, se a obrigação é de fazer ou não fazer, o de dar, se não for uma obrigação por quantia, eu saio de toda a discussão do precatório. Eu entendo ainda que se tiver, por exemplo, a STA 175,
é um precedente, para mim, vinculante materialmente, não é formalmente, mas é vinculante materialmente, porque é uma decisão do Supremo. Eu entendo que a STS 75 dá garantia, dá guarida para a tutela de alguns, de remédios, de medicamentos. Então, era para que isso fosse concebido. Eu preciso de uma garantia dos direitos sociais. Então, eu tenho premissas nesse sentido de que deveria, sim, se estabelecer até um diálogo com a Procuradoria-Geral do Estado ou com a Advocacia-Geral da União, no sentido, nesse momento de pandemia, se estabelecer algumas situações de que não caberia recorrer. Por exemplo, imagine uma tutela antecipada que é para um leito no Covid. Até recorrer é algo que me doeria até um pouco o coração. Imagine um medicamento que fosse concedido agora, que diga que pode salvar o Covid e pudesse dar. Obviamente que eu tenho algumas premissas a esse respeito. Por quê? Porque nesse caso, quando eu trato de Covid, em alguns casos é tutela coletiva, é tutela estrutural. Eu posso, naquele momento, estar definindo a morte de um e a vida de outros. Obviamente, eu não estou estabelecendo essas discussões, porque se essa discussão vier à tona, teria que se fazer uma discussão da estrutura de governo. Eu sou o Ministério Público do Trabalho, então participo de um acordo com o Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal. Nós estávamos, não estamos mais, que judicializamos quase tudo, estávamos em um diálogo constante para discutir esses fundamentos. E aí, até judicialmente, a gente não tem encontrado guarida. Por exemplo, era uma das premissas nossas no início de julho que não abrisse as praias. As praias foram abertas, a gente saiu, está num aspecto agora vermelho. Nós estamos vermelho agora, estamos numa discussão que a gente pode sofrer muito por causa disso. Então, tem uma premissa estrutural. Então, eu entendo que estabiliza. Quanto à discussão, até em tutela coletiva poderia estabilizar. Eu precisaria de uma discussão maior ainda, dependendo do caso concreto. Quanto à afirmação que a Marcelene fez, no sentido de que seria mais um instituto para não dar certo, aí tem uma premissa interessante. Qual é? Isso depende da força política de governo e de como ele vai atuar em lobby perante o Supremo Tribunal Federal. O artigo 273 do CPC de 2015 e as cautelares contra a Fazenda Pública e o mandado de segurança que foi criado para ser contra a Fazenda Pública tiveram fortes limitações por lei depois, e depois confirmados pelo Supremo como constitucionais. E depois o próprio Supremo começou a dizer exceções. Não, olha, o seguinte, eu disse que não cabe liminar contra a Fazenda Pública, mas cabe no caso que foi cortada a verba do trabalhador, e aí está só repondo. Não, mas aí cabe no caso que eu não estou discutindo do passado, eu já ponho da posse ele agora, ele fica recebendo a partir de agora. Não, mas cabe agora em todos os casos previdenciários, os casos para dar benefícios ao PCD, nós temos até benefícios hoje previdenciários da pandemia. Então, começou a criar uma série de exceções a esse respeito. Então, por mais que eu tenha uma força muito forte política, porque um dos maiores violadores dos direitos sociais é a própria Fazenda Pública, por mais que eu tenha uma força política contrária a isso, uma hora ou outra, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, os juízes vão perceber que se atender todos os requisitos ou caprichos da Fazenda Pública, vai morrer muita gente, vai ter muita gente sofrendo. Então, eu entendo que a estabilização da tutela é um instituto que, primeiro, veio para pegar. Segundo, ninguém imaginou que caberia contra a Fazenda Pública. Já tem artigos escritos, nós já estamos desenvolvendo ideias para pegar contra a Fazenda Pública também. Então, cabe a nós, que estamos agora militando, pedir para juiz, pedir para que nós formemos bons precedentes para que o Instituto realmente venha a pegar. Uma coisa é certa, o CPC começou a história. Cabe a nós terminarmos. Cabe a nós, lutando por direitos, lutando por uma vida melhor, lutando para que as pessoas não morram. Cabe a nós, que estamos aqui no dia a dia, trazendo a vida, representando judicialmente a vida de pessoas que dependem, que não sabem dos seus direitos, que são hipossuficientes, que muitas vezes estão a lamentar e a chorar simplesmente porque estão perdendo um ente querido, porque estão com medo de morrer. Cabe a nós, que tem uma consciência maior, fazer com que isso de alguma forma pegue. Eu entendo que ele já começou a pegar pelo CPC, eu entendo que uma hora ou outra
algumas pessoas que estão ouvindo os conhecimentos dessa possibilidade de estabilização contra a tutela, inclusive já foi dito isso no Fórum Permanente de Processuais Civis, que cabe estabilização contra a fazenda pública, cabe a nós aplicarmos essas estabilizações, começarmos a fazer com que isso aconteça paulatinamente. Não sei se eu respondi, e se tem mais algum detalhe que eu tenho que responder, Mário. Eu respondi tudo, Mário? Sim. A Pamela também perguntou o que fazer quando a tutela antecipada é antecedente, quando a tutela antecipada é antecedente, é indeferida, mesmo sendo embasada em jurisprudência vinculante, tendo em vista que o bem da vida a ser protegido é demasiadamente urgente. Ela fala também que atualmente muitos órgãos dos tribunais são resistentes em aplicar jurisprudência vinculante, que dificulta e traz muita demora à tutela do bem da vida. Eu entendi. E realmente, Pamela, a pergunta é muito boa e eu vou começar a responder pela cultura que nós temos. É muito engraçado, vou dar um exemplo de como foi minha vida. Na minha vida, eu fui estudar Direito do Trabalho e eu estudei com bons professores de Direito do Trabalho e disseram que o direito do trabalho era indisponível. Hoje em dia isso é brincadeira, isso é piada, não riam não, isso é coisa de 2000. Não façam riso disso não, que isso existiu, um dia isso existiu. E tinha uma prática, eu tinha que ir para a audiência. E a primeira audiência que eu fui na Justiça do Trabalho, a segunda, a terceira e por aí vai, eu fiquei muito aflito. Porque diziam que o direito do trabalhador era indisponível. Chegava lá, o cara dizia que tinha 10 mil e saía com 500, com 100, com 1000, eu dizia... Aí eu me dei o trabalho de ir para o trabalhador dizendo, mas vem cá, tá certo, isso não tá não, mas o meu advogado concordou. E cadê o juiz? Eu nem via o juiz, né? Também não via o juiz, quem era só a pessoa que estava lá para mostrar. E aí eu dizia, mas meu Deus do céu, o que está acontecendo? Com o tempo eu percebi que o direito do trabalhador era indisponível para o trabalhador, mas o juiz, substituindo o trabalhador em processo judicial trabalhista, ele poderia dispor disso. Como o juiz pode dispor. Só que os juízes pegam a ideia de que as coisas são indisponíveis, principalmente quando é contra a fazenda pública, porque tudo é indisponível, e não é. Nós temos negociação de sentença absolutória no crime, que é a coisa mais disponível que isso, já está negociando. Então, não é. Então, na verdade, nós temos muitas ideias ainda na cabeça dos juízes que os direitos são indisponíveis e eles têm pouca consciência de que eles podem dispor. Na hora que eles passarem a fazer a disposição, isso vai melhorar. E outro mais, às vezes eu tenho... eu vou responder sua pergunta paulatinamente, que era um pouquinho complexa. Eu tenho precedentes vinculantes, mas os juízes no Brasil não foram acostumados a obedecer decisão, o precedente, foram acostumados a obedecer lei. Então, ele obedece a lei. E mais, o brasileiro é muito criativo. Às vezes, ele forma uma convicção e ele quer buscar o fundamento, seja na lei ou fora da lei, ou contra o precedente. E aí, o que cabe? Cabe os meios processuais. Pode ser que sejam demorados, mas cabe os meios processuais. Em cada caso, dependendo do caso complexo, cabe recurso, cabe reclamação, por tribunal ou constitucional, dependendo, fizeram uma marra aqui, eu não quero entrar nesse assunto que é um pouquinho mais complexo, e caberia nesse caso, Pamela, que você falou, não dá para estabilizar, porque não dá para estabilizar o negativo, a gente só estabiliza o positivo. Caberia a gente agravar de instrumento, porque é uma tutela de urgência, e pedir, como eu falei, uma tutela, uma antecipação dos efeitos da pretensão recursal. E lá, os mesmos pedidos que eu fiz na inicial simplificada, eu também pedi lá, que eu só quero a estabilização, que eu quero que me dê um prazo maior, eu renovo todos os pedidos. E contar com a consciência do Estado, que até agora não exercitou nenhum tipo de impugnação, porque ele foi favorável à decisão, na hora que eu agravar, não contrarrazoar. Porque aí está a ideia da impugnação, ou seja, as contrarrazões é uma espécie de impugnação também. Então, se ele não contrarrazoa, ou se ele, porventura, aceita aquilo dali como tutela antecipada, pode ser dado pelo tribunal, em sede de antecipação dos efeitos da pretensão recursal no agravo de instrumento. E, para mim,
o agravo nem prossegue. Sua pergunta foi maravilhosa, porque ninguém estudou isso agora e ninguém disse isso. O agravo nem prossegue, estabiliza lá mesmo. Para lá, desce tudo e acaba o negócio. Entendeu? Fica estabilizado. Sandoval, estabilizado quer dizer que acaba definitivamente? Não. Existem as hipóteses em que eu posso remexer a estabilização, caso de ação anulatória, tem lá as previsões. Não é isso que eu vou abordar agora. Mas, diante da tua pergunta, eu acredito que a saída processual que deveríamos ter, nós, membros do Ministério Público, advogados, núcleo da prática jurídica, juízes, desembargadores e ministros, era no sentido de dar efetividade aos direitos fundamentais sociais. Não sei se lhe respondi, mas se caso não tenha respondido, você pode fazer uma pergunta complementar ou vários complementares. Tudo certo, professor. Por ela. E agora, Mário, a gente vai para... Oi. Agora, se ninguém mais quiser fazer alguma pergunta, a gente pode encerrar a gravação. Então, eu agradeço a participação de todos. Eu agradeço, portanto, as perguntas que foram feitas e espero que aqueles que não tenham participado possam acessar essa gravação e possa, na sensibilidade humana de salvar a vida do outro, numa relação de interdependência que nós vivemos, possa, de alguma forma, contribuir para uma vida melhor de alguém ou para salvar a vida de alguém. Obrigado aí, estou me despedindo de todos.